Louvamos ao nosso Deus porque até aqui nos ajudou o Senhor. Estamos novamente juntos e queremos agradecer a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e também agradecer a todos vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também agradecer a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Queremos aqui mandar um alô especial para a Antônia da Silva, é de Campina Grande, Paraíba. Está completando mais um ano de vida. Parabéns, Antônia da Silva. Um alô especial também para Leonor Maia e Albino, lá em Portugal. A tia Marta Ferreira, também em Portugal. Anselmo William Keffler, em Portugal. Eliana Bueno, é de Casa Verde, em São Paulo. Pede oração pelo neto Tiago, para que ele possa tomar juízo. Ivonete é de Maringá, no Paraná, e mandando aqui um alô especial para todos os irmãos da igreja em Jardim, Paris. Ana Lu Neves é de Manaus, Amazonas. Manuel Lameira e Eliane são de Castanhal do Pará, no Pará, e todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, mais uma vez agradecemos por este dia que estás nos concedendo. Agradecemos por esta oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra com centenas de pessoas. Que Teu Espírito Santo esteja presente na mente e no coração de cada um de nós, nos ajudando a entender a Tua Palavra e colocá-la em prática em nossa vida. Abençoe Antônia da Silva, que está aniversariando hoje. Também abençoe o Tiago, que é o neto da Eliana Bueno, que ele possa tomar juízo e ouvir os conselhos dos pais e também dos parentes próximos, e também um alô especial e uma bênção para a Ivonete lá em Maringá e todos os irmãos da igreja de Jardim, Paris. Abençoe também o Manuel Lameira, a Eliane, a Ana Lu e todos os demais que nos pedem orações, Pai. Que as tuas bênçãos estejam sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Estamos esta semana estudando o capítulo 13 do Evangelho de Marcos e estamos aqui falando sobre os últimos dias da vida de Jesus, do seu ministério aqui na terra, e ele fazendo aqui o seu sermão profético, falando do que aconteceria com Jerusalém e com o templo de Jerusalém que seria destruído, e também falando da grande tribulação. Nós sabemos que houve já uma grande perseguição aos cristãos por 1260 anos, nós comentamos isso ontem, começou em 538, e terminou em 1798, e milhões de cristãos foram mortos por causa da fé, mas haverá ainda uma outra grande tribulação, uma outra grande perseguição aos cristãos, justamente antes da volta do Senhor Jesus. E nós precisamos então buscar ter comunhão com Deus cada dia, orar e viver aquilo que nós queremos, porque é isso que vai nos manter de pé nos momentos de tribulação. Nós não deveremos ficar pensando somente em datas, o que vai acontecer e quando é que Jesus vai voltar. Jesus, nós sabemos, ele vai voltar, é a promessa dele. Ele não disse o dia nem a hora, mas o que nós precisamos é estar preparados, tendo comunhão com ele cada dia. E assim, se nós estivermos hoje e amanhã, cada dia em comunhão com ele, estaremos com certeza preparados para este grande encontro. Jesus, aqui em Marcos capítulo 13, ele também fala da vinda do Filho do Homem. Em Marcos capítulo 13, a partir do verso 24, Jesus, ele aqui diz: naquele tempo, depois da angústia daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então todos verão o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Ele enviará seus anjos para reunir seus escolhidos de todas as partes do mundo, das extremidades da terra às extremidades do céu. Agora, aprendam a lição da figueira. Quando surgem seus ramos e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo à porta. Eu lhes digo a verdade, esta geração certamente não passará até que todas essas coisas tenham acontecido. O céu
e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. Contudo, ninguém sabe o dia nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai sabe. Aqui li até o verso 32, Marcos 13, 24 a 32, Jesus falando dos acontecimentos, especialmente na natureza, que se dariam antes da sua vinda. Interessante que o apóstolo Paulo também, ele fala a respeito da vinda de Jesus em várias das suas cartas, aqui, por exemplo, em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, nos versos 13 a 18, Paulo escreveu: Agora, irmãos, não queremos que ignorem o que acontecerá aos que já morreram, para que não entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque cremos que Jesus morreu e foi ressuscitado. Também cremos que Deus trará de volta à vida com Jesus todos os que morreram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor, nós os que ainda estivermos vivos quando o Senhor voltar, não iremos ao encontro dele antes daqueles que já morreram. Pois o Senhor mesmo descerá do céu com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Primeiro os mortos em Cristo ressuscitarão. Depois com eles, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Paulo, aqui em 1 Tessalonicenses, fala da volta de Jesus, da nossa esperança que nós temos da ressurreição, porque assim como Cristo ressuscitou, todos aqueles que morrem em Cristo, que morrem na fé, também ressuscitarão ao Jesus voltar. Todos que morreram, desde Adão e Eva, estão no pó da terra, aguardando a ressurreição. E quando Jesus voltar, como eu disse ontem para vocês, haverá muito barulho no céu, porque Jesus, ele descerá com um brado de comando, com a voz do arcanjo e com o toque da trombeta de Deus. Vejam, haverá um canglor de trombetas, muito barulho. A volta de Jesus não vai ser silenciosa e nem secreta, como alguns creem num arrebatamento secreto. O arrebatamento que a Bíblia ensina é exatamente esse que está descrito aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 13 a 18. E Paulo diz que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo irão ressuscitar primeiro. E então, quando os mortos em Cristo ressuscitarem, aí diz ele aqui no verso 17, depois com eles, com os mortos ressuscitados, nós, os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Então este é o arrebatamento que a Bíblia ensina. É na volta de Jesus, todo olho verá Jesus voltando, que está em Apocalipse 1, verso 7, e haverá muito barulho no céu, porque as trombetas estarão tocando, os anjos vindo com Jesus, e aí, quando se tocar a trombeta, os mortos em Cristo irão ressuscitar. E aí, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, nós, os que estivermos vivos, diz aqui o apóstolo Paulo, seremos então arrebatados juntamente com eles. Este é o arrebatamento, está vendo? Anote aí na sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo... 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, capítulo 4, no verso 17. Aqui diz que seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então não existe um outro arrebatamento, como alguns creem. Nós respeitamos todos cristãos e a forma como eles creem, mas nós precisamos seguir a Bíblia. Não há um outro caminho para nós seguirmos e encontrarmos Jesus, a não ser como está escrito na palavra de Deus. Não adianta nós pensarmos e crermos que quando uma pessoa cristã morre, ela tem um bom relacionamento com Cristo, a sua alma já vai para os céus e está lá nos braços do Senhor. Muitos creem assim. Nós respeitamos essa crença de vocês que creem assim, mas não é isso que a Bíblia ensina. Diz que os mortos estão no pó da terra, aguardando o soar da trombeta quando Jesus voltar, e aí sim ressuscitarão. E juntamente com os que estiverem vivos e salvos serão arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo, ele fala mais sobre a ressurreição dos
santos está em 1 Coríntios 15, nós não iremos ler agora, mas você pode ler aí na sua Bíblia. Então, Jesus, aqui em Marcos capítulo 13, verso 30, ele diz que essas coisas iriam acontecer e essa geração, diz ele, essa geração iria ver todas essas coisas, a geração para a qual Jesus estava falando naquele dia, nesse sermão profético. E quando Jesus fala sobre esta geração irá contemplar essas coisas, Jesus estava aqui se referindo à destruição de Jerusalém e do templo. Por quê? Porque sabemos que isso aconteceu no primeiro século da nossa era. Jesus estava aí já terminando o seu ministério de 3 anos e meio. Jesus, ele morreu aos 33 anos de idade e ele ressuscitou e depois de 40 dias voltou para os céus. Então, aquela geração que ouviu esta mensagem de Jesus, do sermão profético, muitos deles estavam vivos ainda quando o general Tito tomou Jerusalém e destruiu Jerusalém e destruiu também o templo. Isso foi no ano 70 da nossa era. Então, muitos daqueles que estavam ali ouvindo Jesus falar, essa geração, diz ele, irá contemplar todas essas coisas. Sabemos que hoje nós estamos vivendo os últimos acontecimentos da história deste mundo e esta geração que está vivendo hoje é a última geração antes da volta de Jesus. Porque se nós formos lá para o Apocalipse e lermos ali aquelas 7 cartas que foram enviadas às 7 igrejas, a última carta foi enviada à igreja de Laodiceia, o período da igreja de Laodiceia, exatamente a igreja que estará vivendo os últimos dias da história deste mundo e Jesus irá voltar. Laodiceia quer dizer um povo do juízo ou o povo julgado. Por isso que Jesus diz que Laodiceia é uma igreja morna, que não é fria nem quente. E aí está o perigo da maioria dos cristãos, que são mornos, não são aqueles cristãos sinceros, fervorosos, e também não são aqueles cristãos frios, apáticos. Morno, não está lá nem cá. Então nós temos que ter muito cuidado, porque esta geração de hoje é a última geração antes de Jesus voltar. E nós precisamos, então, nos preparar cada dia. E eu reforço o que eu tenho dito aqui, este preparo é através da comunhão que nós procuramos ter com Jesus. Estudar a Bíblia cada dia, não somente ler superficialmente, mas estudar, meditar, tirar lições para a vida, entender o que está escrito ali. Orar, nós precisamos orar mais, temos orado muito pouco. E também testemunhar, falar às outras pessoas do grande acontecimento que se dará muito em breve, que será a volta de Jesus. Então, esta vinda do Filho do Homem está às portas. Jesus, ele mesmo disse aqui que nem os anjos, nem o Filho sabem a hora, somente o Pai. Quando Deus disser, meu filho está feito, desce para buscar os meus filhos, Jesus estará então retornando para buscar a sua igreja. Que nós estejamos preparados, que nós estejamos em comunhão, na certeza de que estaremos com Jesus para todo sempre, como nos diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nos versos 17 e 18, ele diz: depois com eles, nós os que ainda estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares. Então estaremos com o Senhor para sempre. Portanto, animem uns aos outros com essas palavras. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã para concluirmos o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. Não é dos fortes a vitória e nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. Que Deus nos abençoe.